Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma webconferência e o objetivo dessa nossa webconferência é resolver os exercícios da aula 6, ok? Mas antes da gente começar, eu queria dar uma palhinha aqui no nosso trabalho da atividade variativa da unidade 2, né, que a gente já está chegando no final do prazo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. O que se trata o trabalho da atividade variativa 2? Vejam só, nós sabemos aqui, isso é uma equação de segundo grau, ok? E nós sabemos que para resolver essa equação, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela tem esse formato aqui, ok? Então, se vocês aplicarem essa fórmula, vocês vão encontrar o valor de x1 e x2. Nessa fórmula, o que está dentro da raiz é chamado de delta, ok? E a gente sabe pela fórmula de Bhaskara que se esse termo, se o delta ele for maior do que zero, vejam só, a equação vai ter duas soluções, x1 e x2. Agora, se delta for igual a zero, a equação vai ter uma única raiz, x1. Que na verdade, x1 e x2 vão ser iguais. Porque vejam, se delta, que é o que está dentro da raiz, for igual a zero, então é menos b mais zero. E aqui embaixo, menos b menos zero. Horas, mais zero ou menos zero é a mesma coisa, ok? Então, a raiz é sempre menos b sobre 2a, ok? E se o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, ou seja, não existe raiz de número negativo, a menos que a gente esteja olhando lá para o campo dos números imaginários. Não é o caso, ok? Então temos aqui um algoritmo. O que esse algoritmo faz, pessoal? Vejam só, nós temos três variáveis, A, B e C, e delta, x1 e x2, ok? E aí, olha só, o algoritmo solicita valor de A, de B e de C, ok? Uma vez informados os valores de A, B e C, o algoritmo calcula o valor de delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4AC. E aqui vem o nosso si, que a gente já estudou no nosso curso. E ele pergunta o seguinte, olha só, se delta estiver guardando um valor maior do que zero, então ele vai executar esses passos aqui, ok? Vai calcular x1, vai calcular x2. Caso contrário, ou seja, se essa condição aqui não for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai cair aqui no senão, ok? E aí ele vai olhar para essa outra condição. O delta é igual a zero? Se essa condição for verdadeira, ou seja, se o delta for igual a zero, ele vai calcular x1 e x2, mas nós sabemos lá de cima que quando o delta é igual a zero, a equação só tem uma raiz. As raízes são iguais, x1 é igual a x2. Então vejam, quando o delta é igual a zero, ele calcula x1 e x2, mas ele diz, as raízes são iguais e x1 aí ele mostra o valor de x1 e mostra o valor de x2. Agora vejam, se essa condição aqui não é verdadeira, se essa outra condição não é verdadeira, ora, ele vai cair no senão. E ele vai cair no senão quando? Quando o delta for menor do que zero. Quando o delta é menor que zero, vejam, ele não calcula as raízes, ele simplesmente escreve, a equação não tem raízes reais, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse algoritmo, vocês vão rodar ele no Calango, por exemplo, aqui ó, estou aqui com o Calango, vejam, eu tenho aqui o meu algoritmo, ok? Repare, está aqui, A, B e C, eu vou rodar ele, tá? Eu vou informar alguns valores para A, B e C, por exemplo, 10, 20 e 30. Vou observar o resultado. Eu coloquei alguma coisinha a mais aqui, tá bom? Mas eu vou observar o resultado. Ele está dizendo, o valor de delta é menos 800. A equação não admite raízes reais, ok? Então, eu observei o resultado e aí eu vou fazer o seguinte, vejam. Tarefa 1. Eu tenho que informar valores de A, B e C para o algoritmo, ok? E aí eu tenho que colocar na postagem o valor de A, B e C. Pronto, é só isso. Então, ó, eu rodei aqui, ó, eu vou falar então, ó, eu informei A 10, B 20, C 30, ok?
Esse é o primeiro passo. Segundo, mostre como o valor de delta é calculado. Então você vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, se eu tivesse fornecido 4, 5 e 1, eu vou dizer o seguinte, olha, delta a gente calcula assim, ó, b ao quadrado, ou seja, b vezes b menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 1. Aí eu vou calculando, ó, achei 9. No caso, o meu algoritmo, olha só, 4, 5 e 1. Então vamos lá, se eu rodar aqui, ó, com 4, 5 e 1, vejam, eu achei um valor de delta 9, não é isso? E olha lá no meu cálculo, 9. Mas eu preciso mostrar essa conta, ok? E aí vocês vão ver, ah, legal, eu fiz a conta aqui na mão e de fato bateu com o valor do algoritmo. Perfeito, é isso, tá bom? Tarefa 3. Com base no valor de delta, apontar quais comandos vão ser executados. Pessoal, olha só. Se o delta for maior do que zero, os comandos que vão ser executados são esses aqui, ó. Tá joia? Se o delta for igual a zero, os comandos que vão ser executados vão ser esses aqui. Agora, se o delta não for nem maior que zero e nem igual a zero, quais comandos vão ser executados? Esse aqui, os comandos do se não. Ok? Passo 4, mostrar como são calculados os valores x1 e x2. E colocar quais foram os valores x1 e x2 que você obteve. Ok, eu rodei lá, ó, eu achei menos 0,25 e 1. Tudo bem, esses são os valores que eu achei. Agora eu tenho que calcular. Como é que eu encontro esses valores? Então veja, eu pego, resolvo a equação, ó. Igual está aqui, ó, para A4, B5 e C1, então x1 eu aplico lá naquela fórmula lá de cima, ok? Resolvo, achei menos 0,25. x2, menos 1, ok? Pessoal, é só isso. Eu vou até mostrar aqui para vocês, por exemplo, a postagem de algum colega. Vamos lá. Olha só. Ó, deixa eu ver um colega aqui que... Tudo bem, o Alisson. Olha só, o que ele fez? Ó, não, deixa eu ver. Lucas. Isso, ó, o Lucas. O Lucas acertou tudo. Então veja, o que o Lucas fez? Tarefa A. Quais valores que eu informei? Esse aqui. Ok. Tarefa 2. Mostrando o valor de delta. Ó, então para A, 7, B8, C1, delta ele calculou delta aqui e achou 36. Ok. Tarefa 3. Quais comandos são executados? O comando vai ser executado é o se delta é maior que zero. Ok. Calcular x1 e x2. Então veja, ó, ele calculou aqui, ó, o valor x1, x2. Achou, ok? O importante, pessoal, é que você bata esses valores com o seu algoritmo, porque eu vou rodar aqui o algoritmo para conferir os valores, ok? Alguns alunos, vejam, tem colocado, por exemplo, ó, aqui o resultado. Esse aluno aqui, por exemplo, o Tiago. O Tiago, ele colocou aqui o algoritmo, a saída do algoritmo, né? E aí, além disso, ele colocou os valores dele, ó. Informei esses valores para A, B e C, calculou delta, repara, 5.184, bate com a saída do algoritmo, estão vendo? Ele calculou as raízes 3 e 2 e viu que batia aqui. Perfeito, era isso o trabalho, ok? Então, é isso que precisa ser feito, tá? No trabalho. Agora deixa eu voltar. Pronto. Ok, pessoal? Então, sobre o trabalho, alguma dúvida? Tá. Ok. Vamos então para a nossa aula. Tá? Então, vamos agora resolver os exercícios da aula 6. Deixa eu... Ok, vamos lá. Atividade aula 6. Ok, vamos abrir aqui. Pessoal, o que fala a aula 6? Estrutura de repetição condicional. Pessoal, numa repetição condicional, nós temos dois comandinhos a mais. O enquanto e o faça enquanto. Qual que é a ideia do enquanto? Pessoal, a ideia do enquanto é o seguinte.
coloca aqui dentro do comando enquanto os comandos que você quer que sejam repetidos 1, 2, 3, várias vezes, ok? A quantidade de vezes que ele vai ser repetido vai depender dessa condição que existe aqui, ok? Então o programa vem seguindo. Ele chegou no enquanto, ele olha a condição, do mesmo jeito que ele olha para a condição lá no comando se, ok? Se a condição for verdadeira, ele vai executar esses comandos que estão aqui dentro do enquanto. Terminou de executar os comandos, ele vem, volta, olha de novo para a condição. A condição é verdadeira? Se é verdadeira, executa os comandos. Executou os comandos, volta de novo, ok? A condição é verdadeira? É verdadeira. Executa os comandos. Volta, olha para a condição. A condição é verdadeira? Não, a condição é falsa. Nesse momento, a repetição para. Aí o programa vem executar o comando que está aqui embaixo do enquanto, ok? É assim que o enquanto funciona. Deixa eu só puxar essa janelinha aqui para o lado, para o pessoal que for chegando, eu poder autorizar a entrada na sala, ok? Tá, então vamos lá. Bom, o Cássio fez a pergunta, o enquanto é a mesma coisa do while exato, Cássio? Se você estiver olhando para a linguagem C, para o Java, o enquanto é o while, tá bom? Outra repetição que a gente tem é o faça enquanto. Pessoal, qual que é a diferença básica entre um e outro? A diferença básica é que, olha só, a condição no enquanto está aqui. Então, meu programa vem descendo, tal, executando. Cheguei no enquanto, eu olho para a condição. Se a condição for falsa, então esse comando aqui nem vai ser executado, ele já pula para depois do enquanto. Ok? E veja só o faça enquanto. O faça enquanto não, ele vem aqui e ele executa o comando pelo menos uma vez. Perceberam? Esses comandos aqui são executados pelo menos uma vez. Executou o comando, aí sim que ele olha para a condição. Se a condição for verdadeira, ele vem e executa de novo os comandos, ok? Executou os comandos, olha para a condição e aí fica nesse loop, tá bom? Então a diferença básica entre o enquanto e o faça enquanto é que no enquanto a condição está lá em cima, no faça enquanto a condição está depois dos comandos, ou seja, os comandos são executados pelo menos uma vez, ok? Então, olha só, eu não vou nem comentar esse exemplo, porque está na aula, vocês dão uma olhadinha, eu vou partir para os nossos exercícios, ok? Então, vamos lá. Exercício 1. Vamos lá. Vou já abrir o calango, deixar o calango aqui embaixo, ok? Vamos parar esse programa aqui, deixar um editor em branco para a gente poder trabalhar, ok? E vamos lá. Faça um algoritmo que leia o sexo de uma pessoa. Pessoal, sempre que vocês estiverem lendo um algoritmo e vocês encontrarem uma coisa assim, o algoritmo vai ler alguma coisa, vocês já podem declarar uma variável para guardar essa coisa que vai ser lida, ok? Vai ler o sexo de uma pessoa, que é M ou F. Pessoal, então vamos declarar aqui uma variável do tipo caractere, que eu vou chamar de sexo, e que vai guardar M ou F, ok? Bom, e aí vai verificar e imprimir por extenso masculino ou feminino. Seu algoritmo precisa validar a entrada somente permitindo a digitação de valores válidos. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno esqueletinho aqui, tá bom? Olha só, a gente vai ter um comando aqui para pedir um valor para essa variável sexo, ok? E depois
nós vamos verificar o valor que foi informado, ok? Como é que a gente faz isso, pessoal? Aqui, antes de mais nada, veja, ele está dizendo, ó, seu algoritmo deve validar a entrada, somente permitindo digitação de valores válidos. Ou seja, pessoal, vejam só, não basta eu colocar só isso aqui, ó, escreva, entre com o valor do sexo. Então, informe M ou F, ok? Então, olha só, tenho aqui um comando escreva e logo em seguida eu tenho um comando leia, para ler um valor. Eu não posso simplesmente fazer só isso aqui, tá? Por quê? Porque a pessoa pode digitar A, pode digitar B, ok? Eu tenho que aceitar só M ou F. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó, eu tenho que repetir esse leia aqui várias vezes, ok? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou colocar isso dentro do comando faça. Então, eu vou ler isso aqui, ok? E vou repetir esses comandos enquanto uma dada condição aqui for verdadeira. Qual é a condição para eu repetir isso aqui? Horas. A condição é o sexo que foi informado aqui, ele for diferente de M, ok? E, ao mesmo tempo, o sexo que foi informado aqui for diferente de F. Perceberam, pessoal? Se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, se ele digitou qualquer coisa que seja diferente de M e, ao mesmo tempo, diferente de F, ele vai repetir isso aqui, ele vai pedir, ó, entre com o valor do sexo, M ou F. Se eu digitar A, ele vai entre com o valor do sexo, ok? Até eu digitar M ou F. Quando eu digitar M, por exemplo, repara, essa condição aqui, ela vai ser falsa. Por quê? M é diferente de sexo é diferente de M. Se eu digitar M, não. Então isso aqui vai ser perdão, pessoal, sexo é diferente de M, falso, ok? Então ele para essa repetição, ok? Então quando ele sair dessa repetição, eu sei que eu vou ter um valor M ou F nessa minha variável, tá? E agora como é que eu verifico? Simples, pessoal, usando o comando se. Então eu vou perguntar só o seguinte, ó, se o sexo for M, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever lá na tela o texto masculino, ok? Agora eu venho com um se não. Se essa condição for falsa, ok? O que eu sei? Sexo não é igual a M. Então, sexo só pode ser igual a F. Então, escreva na tela isso aqui, ó, feminino, ok? Então, é isso aqui o meu algoritmo, tá? E aqui eu tenho que fechar o se, lembrando sempre, abrir um se, coloca fim se, ok? Pessoal, é isso aqui. Vamos rodar isso aqui para a gente ver? Olha só. Ops, vamos ver, não é possível usar o comando leia para ler um caractere. Boa! Boa, pessoal! Olha só, a gente não usa o comando leia para ler um caractere. A gente usa o comando leia caractere. Ok? Muito importante isso aqui. Vamos lá. Corrigido esse problema, agora a gente executa, ó. Olha só, entre com o valor do sexo, M ou F. Vamos lá. Vou digitar, o Cássio fez uma boa pergunta. E se eu digitar M maiúsculo? Vamos lá, Cássio, M maiúsculo. Ó, repara que ele pediu de novo, entre com o valor do sexo. Por quê? Porque ele só aceita M minúsculo. Eu teria que colocar uma condição a mais aqui, ok? Mas vamos lá, se eu digitar A, ó, não aceitou. Se eu digitar R, não aceitou. Agora, se eu digitar M, viram lá? Masculino. Ok? E para o algoritmo prever o M maiúsculo também, Cássio, o que eu faço? Vamos lá. Se o sexo for diferente de M maiúsculo e sexo for diferente de M minúsculo e sexo for diferente de F,
e sexo for diferente de F. Tá vendo? Então, olha só, se o sexo for diferente de todas essas 4 opções, então a condição aqui é verdadeira e ele continua repetindo. Vamos executar? Olha só. Então, se eu digitar aqui U, ele continua, né? Branco, ele continua. Agora F, maiúsculo, feminino. Ok? Dúvidas aqui, pessoal, desse exercício? Podemos seguir para o próximo? O próximo exercício, pessoal, ele é um pouco mais extenso, tá? É legal esses exercícios que são um pouco mais extensos, porque a gente consegue trabalhar melhor a nossa lógica do algoritmo, né? É interessante enxergar algoritmos maiores, até para a gente poder desenvolver essa nossa habilidade de construir algoritmos, ok? Vamos ler. Uma empresa deseja aumentar os seus preços em 20%. Faça um algoritmo que leia o código e o preço de custo de cada produto. Pessoal, anteninha, todo mundo antenado. Falou, leia o código, leia o preço de custo, já pensa em variável, hein? Tem uma variável para guardar o código, outra variável para guardar o preço de custo, ok? E calcule o novo preço. Olha só, outra variável, o novo preço, ok? Calcule também a média dos preços com e sem aumento. Vamos precisar de uma variável para isso. Mostre o código e o novo preço de cada produto após digitação. E no final, as médias. A entrada de dados deve terminar quando for lido o código de produto negativo. Ou seja, eu vou fazer a entrada de dados várias vezes. E aqui eu vou usar a minha repetição. Então vamos lá. Vamos escrever aqui um esqueleto de código. Então, vamos pegar aqui, apagar. Vamos lá, a gente vai precisar declarar algumas variáveis, a gente já chega lá, ok? Nós vamos então fazer a leitura dos códigos, porque veja, ele diz que ó, você vai pedir o código e o preço do produto, né? E aí vai fazer isso até digitar um código negativo, né? Mas tudo bem, então vamos lá, leitura dos códigos, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou solicitar para a leitura desses códigos aqui, na verdade, leitura dos produtos, né? Deixa eu colocar aqui. Tá? Como é que eu vou fazer a leitura dos produtos? Vai ter uma repetição. Então, nessa repetição, eu vou colocar isso aqui um pouquinho mais para a direita, eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar o código, ok? Solicitei o código, eu vou solicitar o preço de custo. Solicitei o preço de custo, eu vou calcular o novo preço, que é o 20% de aumento, ok? Vou fazer, eu vou mostrar o código do produto e o novo preço, ok? Para calcular a média, e para a média eu vou precisar fazer uma soma desses preços. Então vamos lá, vou guardar esses preços na soma, para eu poder calcular a média, ok? Tudo isso eu vou fazer dentro de uma repetição, ok? Pedi o código, pedi o preço de custo, calculei o novo preço. Mostro o código do produto e o novo preço. Guardo esse preço que eu acabei de ler em uma soma, porque eu vou precisar dessa soma para calcular a média, ok? Então, depois que eu li os produtos, eu vou calcular a média de preços, ok? E, finalmente, eu vou mostrar essas médias, ok? Ufa! Esse é o meu algoritmo, tá, pessoal? Repare que só com os comentários eu fiz um esqueleto daquilo que eu vou fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar junto quais são as variáveis. Uma empresa deseja aumentar seus preços, faça o algoritmo que leia o quê? Código e preço de custo. Então, vamos lá. Já temos aqui algumas variáveis. Então, eu tenho uma variável do tipo inteiro, que vai guardar o código, e tem uma variável também real, que vai ser o preço de custo.
estou fazendo uma leitura direta aqui, tá? E calcule o novo preço. Opa, calcule, mas vai calcular e vai ter que guardar em algum lugar. Então vai guardar em uma variável que eu vou chamar de novo preço, ok? Vamos lá. Calcule a média dos preços com e sem aumento. Pessoal, como é que eu calculo uma média? Para calcular uma média, veja só, eu tenho que dividir a soma de alguma coisa pelo número de alguma coisa. Ou seja, eu vou ter que guardar aqui o número de produtos que foram lidos, tá? E com o número de produtos que foram lidos, eu também vou precisar guardar duas variáveis aqui, ó. Eu quero a média dos preços com e sem aumento, então vou precisar ter aqui a soma dos preços sem aumento e a soma dos preços com aumento, ok? Além disso, eu vou declarar uma outra variável aqui. Que variável é essa? A média dos preços sem aumento, ok? E a média dos preços com aumento, ok? Essas são as variáveis. Pessoal, eu gosto de olhar a descrição do algoritmo e, com base nela, tentar declarar já aqui as minhas variáveis, tá bom? Mas vocês podem seguir outra abordagem. Essa abordagem é: você declara a variável a partir do momento que você vê que você precisa dela, ok? Em um próximo exercício eu vou fazer desse jeito, tá? Vamos seguir com essa abordagem aqui, tá? Pessoal, antes de mais nada, vejam só, antes da gente começar o nosso algoritmo, a gente tem que ter uma coisinha aqui, tá? A gente precisa inicializar algumas variáveis, tá? Por quê? Vejam só, pessoal, quantos produtos eu li? Olha só, antes de ler qualquer produto, ok? Eu vou começar uma contagem dizendo que o número de produtos lidos é 0, ok? E qual que é a soma dos preços aqui, sem aumento? Eu também vou fazer uma contagem aqui, tá? Mas antes de eu poder olhar para os preços, eu vou dizer que essa soma é 0, a soma dos preços sem aumento e com aumento também. As duas somas são igual a 0, ok? Então aqui eu estou inicializando algumas variáveis, porque eu vou precisar fazer somas com elas aqui no meu algoritmo. Vamos lá, leitura dos produtos. Esse loop, como é que eu faço, pessoal? Olha só, eu vou fazer um truque com vocês, tá? Eu quero usar o comando enquanto. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o faça enquanto, tá bom? Porque o faça enquanto, eu uso ele quando eu quero executar os comandos aqui pelo menos uma vez. Então, concorda comigo que eu quero ler esse... eu vou pedir para o meu usuário o código pelo menos uma vez? Então, eu vou usar o faça enquanto, ok? Então, minha repetição, ela vai funcionar assim, ó. Ela vai repetir isso aqui enquanto o código for maior do que 0, ok? Então, faça isso aqui enquanto o código for maior do que 0, tá? Essa é a minha condição, porque ele falou que quando for lido um código de produto negativo, ele vai parar, ok? Então, minha condição de parada é o código ser menor do que 0. Então, enquanto o código for maior que 0, ele continua repetindo isso aqui, ok? Como é que eu solicito o código? Assim, entre com o código, ok? Escrevo na tela, entre com o código. E aí eu tenho um comando leia para ler o código, ok? Solicita o preço de custo. Pessoal, aí aqui eu já vou fazer uma coisa, tá? Por quê? Veja só, eu vou calcular o novo preço. Na verdade, se eu digitar um código negativo aqui, significa que não tem um produto, ok? Se eu não tenho um produto, como é que eu vou solicitar o preço dele? Então, isso tudo aqui, pessoal, tudo aqui eu vou jogar para a direita. Por quê? Porque isso aqui
estar dentro de um se. Olha só, isso aqui eu vou fazer com a seguinte condição. Se o código aqui for maior do que 0, ok? Então, ele faz isso aqui, tá? E aqui, ó, o se fecha com fim C. Por quê, pessoal? Se eu digitei um código aqui 10, ok, eu peço o preço do produto, eu calculo o novo preço, ok? Faço tudo isso aqui. Agora, se eu digitei um código negativo, significa, olha, eu não tenho um produto aqui. Então não faz sentido eu pedir o preço do produto. Não faz sentido eu calcular o novo preço, pessoal. O menos 1, por exemplo, aqui um código negativo, ele indica a parada desse loop. Tá bom? Então, eu tenho que proteger isso aqui com um se. Tá bom? Então, vamos lá. Se o meu código for maior do que 0, então ele vai solicitar o preço de custo. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Escreva entre com o preço de custo e o comando leia, que vai ler um valor para a minha variável, que se chama preço de custo. Ok? Então, vamos lá. Preço de custo. Ok? Então vamos lá, pedir o preço de custo. O que vai fazer agora? Calcular o novo preço. Ora, eu declarei uma variável para isso, que ela se chama novo preço. Então eu vou dizer que novo preço vai receber o quê? 20% de aumento no preço. Ou seja, o novo preço vai ser o preço de custo mais o quê? 20%. Como é que eu calculo isso? De custo multiplicado por 0,2, ok? Então, esse é o novo preço, que é calculado com base no preço de custo mais 20%. Vamos lá? Cássio fez uma pergunta aqui. Mas se o número for negativo, já não sabe o enquanto? Mas veja só, Cássio, eu preciso pedir esse número, ok? E aonde eu peço o código? Dentro da repetição. Repara que eu tenho que fazer isso várias vezes. Eu tenho que pedir o código, fazer alguma coisa. Aí, para o segundo produto, pedir o código, fazer alguma coisa. Então, eu sempre vou pedir o código dentro da repetição. Essa proteção que eu estou colocando aqui é justamente, se aqui eu li um código negativo, então, ó, não vai executar isso aqui, tá bom? Isso aqui eu posso até dizer que é uma maneira de não executar os comandos que estão dentro da repetição, tá? Por quê? Porque eu estou protegendo eles com uma condição. É isso que faz o comando se. O comando se, a gente pode dizer que ele protege um conjunto de comandos, tá joia? Por que ele protege? Porque ele só executa esses comandos aqui se a condição for verdadeira, ok? Ou seja, só se o código for maior do que 0. Tá bom? Vamos seguir? Bom, e agora? Eu tenho um novo preço. Eu quero, então, mostrar o código do produto e o novo preço. Certo? Vou colocar um comando escreva para isso, ok? Então, olha lá. Comando escreva. Mostra um textinho, vírgula, o código, vírgula, um outro texto, vírgula, o novo preço, ok? Reparem, a gente passa várias coisas para o comando escreva, mas essas várias coisas têm que estar separadas por vírgula. Estão vendo aqui? Olha a vírgula. Tá? Então, o que eu estou passando aqui? Um texto, uma variável, ou seja, mostrar o valor dessa variável, um outro texto e outra variável. Ok? Então é isso. Pessoal, vamos lá. Eu li o preço, ok? Eu calculei o novo preço. Eu quero a média de preço, eu quero a média dos preços com aumento e sem aumento. Não quero? Para calcular essa média, eu preciso da soma dos preços. Então, olha só, uma vez que eu li esse preço, calculei esse preço, eu preciso então dizer o seguinte, ó, vamos lá. Essa minha variável, soma dos preços sem aumento, vai guardar então o que já tem lá na soma, mais o que? O preço de custo que foi lido. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo? Essa soma aqui, ó, lá
atrás eu comecei ela com 0, ok? Então, o primeiro preço que eu li, ele vai guardar na soma 0 mais o preço que foi lido. Tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa com a soma dos preços com aumento. Olha só, a soma de preços com aumento vai ser o quê? O que já tem lá na soma, mais o novo preço. Ok? Para calcular a média, eu preciso da soma e preciso dividir essa soma pelo número de produtos que foram lidos. Horas, eu acabei de ler um produto aqui, não li? Então eu vou dizer o seguinte, ó, número de produtos lidos, então eu vou incrementar ele, deixa eu pegar isso aqui, eu vou aumentar ele em 1. Horas, eu li aqui o preço de um produto, ok? O código, o preço de um produto. Então vamos lá. Então eu digo que o número de produtos lidos agora vai ser mais 1, ok? Ou seja, estou contando o número de produtos lidos. Toda vez que eu pego e peço o código de um produto, peço o preço, o que eu faço? Eu aumento em 1 o número de produtos lidos, ok? Então, é isso aqui, é a nossa repetição. Depois que ele executou essa repetição, o que a gente tem? A gente tem vários produtos que foram lidos, informou código, informou preço de custo, calculou novo preço. Então, a gente tem aqui a soma dos preços sem aumento, com o aumento e o número de produtos lidos. Então, agora a gente pode calcular a média. Vamos lá, nós declaramos variáveis para isso. Então, vamos lá. O que é a média de preços sem aumento? A média de preços sem aumento vai ser dada pela soma dos preços sem aumento dividido pelo número de produtos que foram lidos, ok? Essa é a nossa média. E a média de preços com aumento? A média de preços com aumento vai ser o quê? A soma de preços com aumento dividido pelo número de produtos que foram lidos, ok? Bom, só falta uma coisa aqui agora, a gente mostrar esses valores do nosso algoritmo. Então vamos lá mostrar essas médias de preço, valores, etc. Então, vários comandos, escreva, ó, o número de produtos lidos, nós vamos mostrar aqui o número de produtos lidos, vamos mostrar a média de preços sem aumento e a média de preços com aumento, ok? Esse é o nosso algoritmo, tá, pessoal? Vamos executar ele? Vamos lá. Clica aqui, ó, digite um código, por exemplo, 10. O preço de custo, 50, ok? Código, aí ele mostrou, imprimiu aqui na tela, ó, código 10, novo preço, 60, porque ele colocou 20% de aumento, né? Então, entre com o código, por exemplo, 20, entre com o preço de custo, vamos colocar aqui 100, então o preço, o novo preço, com 20% vai ser 120, vamos ver? Ah, 120. Entre com o código, então ele vai ficar pedindo código de preço, ó, tá vendo? Entre com o preço de custo, 80, ok? Agora vamos lá, eu vou digitar um código negativo, porque ó, essa repetição, isso aqui está sendo repetido enquanto o código for maior do que 0. Então vamos digitar aqui menos 1, por exemplo. Quando eu digito menos 1, ó, ele saiu da repetição. Então, ó, menos 1, ó, ele chegou aqui, ó, entre com o código, entre com o código, tá vendo? Aí eu digitei aqui, menos 1. Ele olhou esse se aqui, código é maior que 0? Não, não é maior que 0, então ele pula esse se. Aí ele olha para a condição, código é maior que 0? Não, não é maior que 0, então ele saiu do enquanto. Aí ele calculou as médias aqui e veja, mostrou aqui. Número de produtos lidos, 3. A média dos preços sem aumento, 76. E a média dos preços com aumento, 92. Ok? Esse foi então, pessoal, o segundo exercício. Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício aqui?
seguinte, então, vamos lá, vou seguir então. Vamos lá, exercício número 3. Uma pessoa deposita um valor na poupança a um juro de 1,5% ao mês. E ela quer saber quantos meses ela tem que aguardar para que esse valor atinja R$ 10.000. Olha só, observe que o valor inicialmente depositado pode ser superior a R$ 10.000. Sim, interessante, né? Se realmente a pessoa depositou um valor maior que 10.000, ele vai chegar e vai olhar quantos meses precisa. Nenhum, já tem 10.000 lá, tá bom? Então vamos lá, nós vamos precisar de algumas variáveis. Vamos lá, acompanhe comigo. Uma pessoa deposita um valor na poupança, deseja saber quantos meses, pá. Faça o algoritmo que receba o quê? O que vai receber? O valor inicial. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui uma variável chamada valor inicial. E vai informar também o número de meses que aquele... informe o número de meses necessários. Receba e informe o número de meses necessários. Não, na verdade, assim, o programa vai receber o valor inicial e vai informar o número de meses, ok? Perceberam? O número de meses é uma coisa que vai ser calculada. Tá, vamos lá. Então, a gente vai declarar aqui uma variável chamada número de meses. O número de meses vai ser calculado, ok? Então, vamos lá. Qual que é o esqueleto desse nosso algoritmo? Nesse algoritmo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos solicitar o valor que vai ser aplicado, ok? E nós vamos fazer aqui o que a gente vai chamar de uma simulação de rendimentos, ou seja, vamos pegar esse valor inicial e vamos aplicando ele, né? Mostrando como é que esse valor ele vai rendendo mês a mês, tá bom? E aí, finalmente, nós vamos mostrar o número de meses, ok? Pessoal, como é que eu solicito o valor a ser aplicado, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Como aqui eu estou falando, né? Vai ser aplicado, eu vou chamar essa minha variável aqui de valor aplicado, tá bom? Vai ser aplicado e vou ler um valor, o valor para essa minha variável, valor que vai ser aplicado, ok? E aí, simulação dos rendimentos. Pessoal, como é que vai ser essa simulação? Vai ser uma repetição. Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou dizer o seguinte, primeiro, número de meses rendendo 0, tá bom? E aí, enquanto o meu valor aplicado for menor do que 10.000, faça aqui, fecha com fim enquanto. E o que ele vai fazer aqui? Enquanto o valor aplicado for menor do que 10.000 horas, calcula o valor aplicado, tá bom? E como é que ele vai calcular esse valor aplicado? Ele vai calcular da seguinte maneira, vejam só, ele vai dizer, então, ele falou que o valor ele rende 1% ao mês, então a gente vai dizer que o valor aplicado em um mês, ele vai render da seguinte maneira, ele vai virar o valor aplicado mais o quê? 1,5%, ou seja, o valor aplicado multiplicado por 1,5 dividido por 100, ok? Então, o que é isso? É o valor aplicado mais 1,5%. Só que quando eu fiz isso aqui, horas, eu tenho que dizer que passou um mês. Então, o número de meses passa a ser, então, o número de meses mais 1. Eu conto um mês, tá joia? Eu conto um mês de aplicação, tá? E, para finalizar isso aqui, eu vou mostrar aqui dentro desse loop também o seguinte, ó. No mês tal, vou mostrar o número de meses, nós temos
qual o valor aplicado, ok? Então ele vai mostrar aí o quanto está esse meu valor aplicado a cada mês, tá bom? Finalmente, quando ele sair daqui do loop, ele vai mostrar o número de meses. Então, vou colocar aqui um comando, escreva L. Ele vai mostrar aqui, ó, número de meses aplicado vai ser, e aqui ele mostra o valor que está armazenado nessa minha variável número de meses, tá bom? Então, é esse aqui o nosso algoritmo. Vamos rodar para ver? Então, olha só. Vamos dizer que eu tenho aqui R$3.000, ok? Para aplicar. Nossa, olha só. Quantos meses que isso ficou, pessoal? Olha só. Em um mês, no final de um mês, eu tinha 3.045 e fui indo. Ó, com 81 meses, ele tinha 10.000. Então, 81 meses são quantos anos aí? 81 dividido por 12, dá uns 7 anos e pouquinho. Bom, 81 meses, ok? Mas olha só, em 81 meses, 3.000 virou 100.000. Mas tem uma coisa, né, pessoal? Porque aqui a gente colocou 1,5%, né? Se fosse a poupança, 0,5%, quanto tempo será que isso aqui levaria? Vamos ver? Poupança, com 3.000, nossa, 242 meses. Isso aqui dá 20 anos, pessoal. É muita coisa, né? E se a gente digitar, ó, qual que é o valor aplicado? 20.000. Tá bom? 20.000. 1, 2, 3, 20.000. Quanto tempo que vai levar? Zero, né? Eu já tenho 10.000 aqui. Tá vendo? Número de meses aplicados, zero. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Nesse exemplo? Nesse exercício? Bom, eu vou abrir aqui então agora para vocês questão de perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto de repetições, sobre esse exercício, até mesmo sobre o trabalho lá da atividade avaliativa 2. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio. Dei uma pergunta, pessoal. Estão certos disso? Bom, ok. Então, se ninguém tem... Reexplicar o trabalho, Alisson? Alisson, eu vou pedir para você o seguinte, tá? Eu vou disponibilizar essa gravação lá na nossa sala, tá? E eu vou te pedir para assistir novamente essa aula aqui, lá no comecinho dela, que aí eu explico o trabalho. Aí você pode assistir várias vezes, tá? Eu acho que ali no comecinho da aula eu expliquei bem o que precisa ser feito lá na unidade 2, ok? Só para a gente não ficar com esse conteúdo repetido, tá bom? Tudo bem, então? Pessoal, então eu vou parar por aqui a nossa gravação. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Obrigado por terem participado dessa aula aqui. O Aldir está perguntando quando que ele fica sabendo o resultado. Aldir, assim que você postar lá a sua resposta na atividade avaliativa, no dia seguinte, no máximo, eu estou corrigindo. Tá bom? Eu sempre estou fazendo isso, não estou deixando acumular. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, então, entre em contato, tá bom? Não deixem de estudar, não deixem de praticar os algoritmos no Calango. É importantíssimo que vocês escrevam os algoritmos no Calango, tá? Pratiquem, porque é só praticando que vocês vão desenvolver essa habilidade de escrever algoritmos, tá bom? Obrigado, pessoal. Até semana que vem, então.